É o seguinte, para prosperar para mim é uma palavra muito simples. Significa romper, crescer. Então prosperar é crescer. Significa o quê? Significa que se você falar assim, eu quero prosperar, você vai ter que romper algo. Então se alguém te trancar num lugar, você precisa sair do lugar. Se alguém te colocar por baixo de uma situação, você vai ter que sair dessa situação. Se prosperar é romper, ninguém nunca ensinou a semente a prosperar. A semente, por intuição ou pela própria natureza, faz o quê? Ela rompe. Então, a semente que você guarda no bolso, você pega, coloca no bolso, ela vai ficar no bolso, ela vai romper? De maneira nenhuma. A semente que você guardar num congelador, que não tem nada a ver com a natureza dela estar naquele ambiente, não vai prosperar. Agora, se você pegar essa semente, colocar ela no lugar que ela nasceu para ser colocada, que é aonde? Na terra. E for ao seu tempo, e tiver sol, tiver água, tiver calcário ali, tiver bem regulado o solo, aquilo vai romper. Então prosperar é trazer essa naturalidade da sua cabeça. Sua cabeça é igualzinho uma semente à terra. Ninguém aqui teve uma ideia sozinho, eu acho isso um absurdo. Eu nunca tive uma ideia sozinho, eu, Pablo, nunca na minha vida. E eu também nunca observei outro ser humano tendo uma ideia sozinho. Você fala, mas geralmente quando eu falo, eu tenho uma ideia, a pessoa tem uma ideia, ela não tem uma ideia, ela está parindo a ideia. Dois cérebros se cruzaram em algum momento e alguém introjetou uma semente dentro desse cérebro. Só que eu nunca tive uma ideia, eu pari uma. A terra não consegue dar fruto sozinha, ela pare, porque a semente foi introjetada. Então, ideia, semente e sêmen humano tem a mesma coisa, a mesma ligação. A gente precisa da terra e a gente precisa da semente. O cérebro precisa de semente. O que pode acontecer numa noite como essa? Você está assistindo e uma semente entrar na sua cabeça. Você fala, eu vou fazer. Se você decidir que essa semente ela entrou, ela vai germinar. E aí alguém vai pôr a fama assim, você explodiu, você ficou rico. Ou veio de uma ideia que é minha. Não foi. Alguém colocou uma semente, você deixou germinar, e se você foi muito competente, você regou, você vigiou, você cuidou, tirou a erva daninha e fez aquilo crescer e dar fruto. O segredo da riqueza está onde? Na semente. O final da semente é o fruto. E aí está o segredo. Se você é uma pessoa que está a fim de prosperar, você vai ter que colocar a sua cabeça para funcionar e falar assim, eu quero. Eu aceito isso, essa ideia na minha cabeça. Resumindo, se você for alguém que comprou habilidade, comprou competência, a semente vai entrar mais rápido na sua cabeça. Às vezes você ouve uma coisa, a falta de habilidade, a falta de competência faz seu cérebro falar assim, você não dá conta. A sua falta de experiência, a sua falta de horas de voo. Olha o que aconteceu, no primeiro dia eu peguei rapidão, já estava fazendo uns negócios. No segundo dia eu já estava curtindo, no terceiro foi péssimo. Porque você quer fazer um negócio, aí meu cérebro falou assim, você é fera, só falta horas de voo, relaxa, foca. Horas de voo você vai precisar de pegar agora. Aí no quarto dia, eu estava trocando todas as bases, fazendo tudo, dando saltinho, fazendo as gracinhas, tudinho. Aí eu coloquei na minha cabeça, como é bom e agradável ter comprado habilidade, competência e me empenhado e ter um cérebro destravado em muitas áreas. E o que eu quero abrir a mente de vocês aqui é que não adianta você ouvir uma boa palavra se você não desenvolver habilidades. Se imagina você hoje, se você não tivesse aprendido a ler e a escrever, que jeito que você seria? Você consegue entender ou não? Se você nunca tivesse discutido com uma pessoa, você sabe que você ia ser um frango hoje, uma franga. Porque se você não for bom de discussão, o que vai adiantar na hora que você for para um combate, uma negociação? Se você não tivesse aprendido as coisas, se não tivesse mínimas habilidades, não daria para ganhar um salário mínimo hoje. Mas por que o mundo é tão injusto? O mundo não é injusto, tem gente que tem mais habilidade, competência e experiência. Vamos repetir essas três palavras. Fala assim, habilidade, competência e experiência. Vou explicar o que é habilidade. Palestrar é competência, comunicar é habilidade. Só que dentro do chapéu da habilidade da comunicação tem inúmeras habilidades.
Você quer ser uma pessoa boa demais de comunicação. Mais do que falar bem é movimentar o corpo. Só isso aqui, ó. Só de estar movendo, você está comunicando. Chama linguagem não verbal. Só de mover. Se você quiser colocar impacto na fala, tem um sinal mundialmente conhecido, que é esse, ó. De quem é? Qual é o nome do atleta? O cara comunicou um sinal. Se você fizer assim, tem um cara que vai virar presidente aí um dia. Faz assim, ó. É um sinal? Marçal, fala a verdade. Conta pra nós, ninguém sabe. Vocês querem saber por que eu criei esse negócio do M ou não? Pai, Filho e Espírito Santo. Escuta. Isso aqui, ó, esse giro é de mudança de mentalidade. É um giro, você tá de cabeça para baixo e você gira. É um negócio infantil. Só que eu vou explicar isso meio da campanha política. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tô fechado é com eles. Cadê quem tem um bonezinho, não tem 3 estrelas do lado do 28? Pai, Filho e Espírito Santo. É eu que criei isso aí. Ah, mas por que pegou? Pegou porque todo mundo aprendeu a fazer o L. O L ferrou nós tudo. Então aí eu ficava caçando na mão, falava, precisava de um sinal na mão. Aí eu pensava, como um sinal na mão? Aí desse trem veio essa parada da trindade, o giro, aí eu fiquei maluco. Eu falei, esse trem vai pegar. O que eu quero que você entenda? Eu sentei com grandes políticos e o problema deles eles falam assim, ó, nunca tivemos um político do seu perfil. Olha que loucura. O que vocês acham que é? Um político do meu perfil? Alguém que tem retórica, persuasão, dissuasão, dá conta de esquentar o debate, esfriar o debate, dá conta de fazer um monte de coisa, o cara é gestor, o cara é do social. Ou seja, o cara que não quer ser político, ele é só político. Aí ele vai para um debate e ele decepciona. O que eu quero que você entenda? Se você tiver mais habilidade, você vai valer mais. Se você tiver mais competências, eu nem sei quantas pessoas de verdade tem aqui. Eu nunca tinha visto esse aqui cheio desse tanto. Mas eu sei de uma coisa, todos aqui têm capacidade de subir nesse palco e chamar atenção e falar bem falado. Tenho certeza absoluta. Como? Aí alguém já está passando mal já. Ai, só de imaginar já começou a sofrer. Ai, eu não. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar. O que te separa desse palco, dessa cadeira? É a sua vontade de querer ajudar mais gente que eu. Só isso. É você acordar e falar assim, tá, eu não sou tão bom para falar. O que eu tenho que fazer? Se você quiser ficar tão bom igual eu acho que eu sou, 20 mil horas de fala. É um absurdo, sim ou não? Um ano inteiro, se você ficar falando sem dormir, dá 8.054 horas. 3 anos daria 24 mil. Eu tenho de fala, de vídeo gravado eu tenho 10 mil. Uma pena que eu não gravei as primeiras partes. As outras 10 mil eu não gravei. Mas tem 20 mil horas de fala. Só que se você aprender tudo que eu aprendi em 1000 horas, você fica melhor que eu. Você entende ou não? Só que tem que ser, aí você vai anotar aí, eu adoro dar aula, tá? Eu não gosto de dar palestra, eu gosto de dar aula. Você vai anotar assim, ó, preciso comprar habilidades. Você tem que entrar num shopping das habilidades e comprar elas. O que vai fazer você se tornar depois de comprar habilidade? Comprando habilidade, sua vida mudou. Porque você está qualquer mesa, eu tenho um sintoma. Qualquer mesa eu discutido com um astronauta. Eu já sentei numa mesa com um astronauta da NASA. Marquinhos está aqui? Cadê o Marquinhos? Marcos Paulo. Marquinhos está ali, ó. Balança a mão aí, Marcos. Sua cabeça foi triturada ou não, hein? Sentado lá naquele rooftop em Cabo Canaveral, na NASA, sentado junto com o astronauta da NASA. Esse cara é o cara mais inteligente que eu conheço. Não, ele é o segundo. O mais inteligente é o Henrique, que é um gênio. Ele é um cara que vendia cinto igual eu, não tinha família rica para fazer nós virar gênio, né? O Henrique tinha. O Marcos é o cara mais inteligente que eu conheço de processamento de dados. A gente sentou junto com um astronauta e nós ficamos assim, assistindo um foguete saindo da NASA. E a gente tinha assunto e estava discutindo com ele o porquê que para ir para Marte leva 1 ano e meio, porquê que para voltar de Marte leva 3 anos. Aí a discussão era tipo, se o astronauta iria e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, não me falta assunto para falar, porque uma das coisas que eu mais estudei foi o espaço. Eu adoro o espaço sideral. Aí que eu te pergunto, por que você foi enganado e aceita ficar nesse engano de aprender uma coisa só e ficar uma vida inteira falando só daquilo? Você aprendeu uma profissão e você acha que essa profissão é você. Você não é. Fala todo mundo, porque senão você não prospera. Fala assim, eu não sou a minha profissão. Tem gente que acha que tem que morar na mesma cidade desde o dia que nasceu naquela cidade para sempre.
Dos 200 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros nunca saíram da própria cidade. Alô, presta atenção. De 200 milhões de brasileiros, 100 milhões nunca saíram da sua cidade. Você entender por que o nosso povo não explodiu ainda. Então a pessoa aprende uma profissão, ela acha aquela profissão. Ela nasceu na cidade, ela acha que ela tem que ficar naquela cidade para sempre. Aí você fala, vamos arrumar outra habilidade. Mas para quê? Eu quero aprender tudo para não depender de nada. Fala assim comigo, vou aprender de tudo para não depender de nada. O Marcos foi fazer uma manobra, bateu a prancha na boca, cortou a boca, começou a sangrar no meio do mar, tipo uns 4 quilômetros da costa. Aí ele viu, cuspiu, a hora que ele viu o sangue, o que ele fez? Tanto que ele levou água, aí fez assim, ó, engoliu o sangue. Alguém sabe por que ele engoliu, não? Vai virar isca de tubarão. Agora eu sei que é inocente, cortei minha boca, vai reclamar pro tubarão. A falta de malícia vai te matar, a falta de habilidade vai te matar. Não entender das coisas vai acabar matando você. Alguém falou para mim, você não tem medo de tubarão? Aí eu, já tendo a malícia, eu olhei para um pé de coco. Falei, eu tenho medo de descansar debaixo daquele coqueiro. Você sabe, né? Estatisticamente, coco da Bahia, não da Bahia, é o coqueiro. Que depois vai falar lá na Folha de São Paulo, Marçal fala mal do coco da Bahia. Minha vida agora está difícil. Eu tive que desenvolver uma nova habilidade, tomar cuidado com tudo que eu falo. O coco mata mais gente do que tubarão. A pessoa deita debaixo do pé do coco cai na cabeça, traumatismo craniano. Marcelo, como é que faz para comprar as habilidades? Eu quero que você lembre que as habilidades básicas que você tem são essas: ler, escrever e interpretar. Ler, escrever e interpretar, certo? A habilidade que você pode comprar que vai fazer você valer ouro nessa terra: falar uma outra língua. Uma habilidade poderosa que você tem que ter obrigatoriamente para quem quer ser rico: tem que aprender a gerir recurso. Só que esse negócio é tão grande, essa habilidade de gestão, que na hora que você perceber que o maior recurso que você tem é seu tempo, você vai gerir seu tempo, nunca mais vai ser essa pessoa que você é. Porque se você perceber o tanto que é valioso esse tempo, você nunca mais brinca com o tempo. Fui subir aqui agora, alguém me pegou ali e falou assim, um sócio meu, falou assim, preciso de 2 minutos com você. Eu falei, 2 minutos é impossível, é muito longe 2 minutos. Fala logo, começa com como. Estou falando, aí a pessoa tal coisa, não, já está resolvido. Tchau, deu 16 segundos a conversa. A pessoa quer, não, deixa eu tomar um café, deixa eu falar, vamos almoçar. Nunca, nunca. O maior recurso que eu tenho chama tempo. Não é nada contra a comida e nada contra você, é tudo a favor do tempo. Fala comigo assim, ó, tudo a favor do tempo. Presta atenção. Como é que compra competência? Competência precisa gerar experiência. A habilidade tem que fazer seu cérebro suportar isso. Vamos lá. Tem alguém nesse auditório que não se sente em paz na hora que está lendo assim, fica falhando a leitura? Tem alguém assim ou não? Na moral, eu já tive. Isso aí é bloqueio de aprendizado. E alguém você sentiu vergonha quando foi ler em público, alguém te moeu. E você acredita que seu cérebro, se só desbloquear disso, você começa a ler normal. Normal. Aí você fala, o que eu tenho que fazer? 2 coisas, anota aí. Para uma habilidade fluir: primeiro, eu desbloqueio emocionalmente, e segundo, eu treino emocionalmente ela. Por exemplo, por que nenhum jornalista conseguiu nem mexer a ponta do meu bigode? Porque eu olhava para o jornalista e falava, poxa, primeiro eu nem sei quem é. Escuta aqui, olha que coisa, tanto que é interessante você saber disso. Por que eu não fiquei assombrado que nenhum jornalista? Primeiro, eu não sabia quem era. Segundo, eu pensava, é uma pessoa de 1 ou 2 habilidades. A pessoa está concorrendo com outra que tem 40. Terceiro, eu olhava e falava assim, está amando de quem? Aí eu via que estava nervoso. Eu fazia a leitura da pessoa todinha e falava, vamos para a guerra agora, é só meter pergunta. Eu não fiquei desconfortável nem com 6 da Globo News, nem com Roda Viva, nem com ninguém. Mas por que você se acha? Eu tenho certeza que eu sou, moço. Eu estou há 20 anos comprando multi-habilidades e multicompetências. E vivendo uma vida, curtindo ela doidado, comprando experiência. Daqui a alguns dias vou fazer de novo o Ironman. Aí eu estou treinando. Eu não consigo ficar desocupado.
Eu não consigo, a minha mente tem que estar sempre tracionando, aprendendo e comprando. Habilidade, competência e experiência. Mas o que a experiência vai garantir? Vai garantir maturidade. O que a competência vai garantir? Domínio sobre funções. E a habilidade vai conseguir dominar qualquer contexto. Se você pudesse comprar uma habilidade agora, qual que você compraria? Comunicação. Fazer pergunta. Tem um livro aí que chama A Arte de Fazer Pergunta. Compre. Aí você fala, mas vai vender livro. Tanto faz. Mas você precisa aprender a fazer pergunta. Eu estava lá no kite surf, lá no Ceará. A pessoa está dando instrução, eu não ouço enquanto não fizer umas 3 ou 4 perguntas. Como é que é na física? Me explica na física. Que movimento que é esse na física? O cara explica. Qualquer coisa. Quando eu vou aprender a nadar, tudo. Como é que funciona na física? Me explica. Aí eu pergunto para meu cérebro falar, na física funciona assim, então eu vou aplicar dessa forma. Ele falou ali agora, eu queria comunicação. Mas você quer o desafio de ficar falando por algumas horas? Se eu ficar aqui de boa nessa transmissão, eu fico 5, 6 horas sem perceber que eu estou em pé. Porque a comunicação está fluida. Apesar das pessoas escreverem aqui, tem algumas televisões, isso não muda nada para mim, porque até agora eu não vi uma palavra que está lá. Eu consigo curtir isso aqui e ficar fluindo, porque tem muita experiência, com muita história, com muita coisa vivida e habilidade sobrando para falar. Eu consigo fazer uma pessoa chorar e rir ao mesmo tempo. Porque eu conheço a senoide no cérebro, você precisava de ter humildade para conhecer. Você precisa aprender sobre gatilhos emocionais, anote isso aí. Isso é necessário para o mundo de hoje. Para você não cair e saber como aplicar quando você quiser. Ué. Ah, mas parece maldade o que você está falando. É maldade não saber, porque está exposto. É só estudar e praticar. Tem uma teoria, vocês vão anotar aí. Eu criei uma teoria, ver se funciona. Uma fórmula. Deixa eu ver se eu lembro ela. Acertei. Aqui, ó. Essa fórmula eu criei para qualquer pessoa que quiser ter resultado exponencial. Que está escrito aqui, ó. Esse R, EXO. Para quem não está familiarizado com EXO, é uma expressão mundial que fala sobre exponencialidade. O R maiúsculo é resultado exponencial. O que é resultado exponencial? Vou fazer um gráfico para você ver. Resultado exponencial é esse aqui, ó. Eu tenho um gráfico, eu tenho uma rampa. Não é exponencial. A primeira rampa não diz nada. A segunda rampa é uma evidência de exponencialidade. A terceira chama-se fato exponencial. Quando eu estava lá na disputa para a prefeitura, eu vi de 5 indo para 10. Eu falei assim, isso é assustador. Em curto espaço de tempo, sem musculatura política, sem dinheiro público, sem aquele tanto de coisa que eu já falei, não vou ficar repetindo. Quando eu dobrei uma vez, eu falei assim, eu vou dobrar esse trem de novo. Eu dobrei esse negócio de novo. Eu falei assim, putz, que tanto de energia que eu preciso. Eu fui somei ondas, dava 21. Para quem quiser saber e ficou interessado na política, eu programei bater 21 ondas. Coloca no mute aí para não sair na transmissão para mim. Só um segundo. Deixa que eu ponho aqui no... Eu programei essa aqui, só que aí parou aqui, ó. Vocês entenderam porque que eu cortei na transmissão, né? Vocês ouviram ou não? Daqui para frente não fluiu mais. Só que eu expliquei aqui no off para vocês. Se chegasse nisso aqui, eu batia o dobro dessa escala. Ia bater isso aqui, ó. Esse número aqui, quando você joga em votos válidos, atravessa os 50%. Votos válidos. Vocês entendem o que é voto válido, sabe? Só que bem aqui o negócio parou. E não andou mais. Essa parte aqui agora todo mundo entendeu, mas eu falei com a minha boca. Vocês ouviram da minha boca, certo? Você ouviu o verbo que eu usei, sim ou não? Marçal, por quê? Porque tem um negócio maior por trás. Deixa isso para lá. Volta aqui nessa forma. Quando eu tenho uma rampa não tem nada. Quando eu tenho 2 eu tenho evidência. Quando eu tenho um 3 eu tenho um fato. Se eu dobrar de novo, o negócio vai ser bilionário. Se eu estou falando de negócio é bilionário. Se eu estiver falando de Instagram vai ter bilhões de visualizações só de dobrar 4 vezes. Como que faz para ter esse tipo de resultado? A fórmula é essa, eu anotaria. 1 hora estudada vezes 20 horas praticadas é igual ao resultado exponencial em qualquer coisa. Se você é uma pessoa que estuda num ano 100 horas num assunto novo, você já está na frente de 95% das pessoas do mundo inteiro.
É tanta gente sem habilidade, sem competência, que qualquer coisa normal que você faz, você é extraordinário. E eu percebi na minha caminhada que não tem nada de extraordinário ser uma pessoa do jeito que eu sou. O problema é que a maioria não sabe como deve ser feito. As pessoas ficam assim, nossa, ele é inteligente demais. Deixa eu te falar, normal, QI normal. Só que em matéria de esforço é alta. Em matéria de network é alta. Em matéria de modelar os outros é alta. Em matéria de se desafiar é alta. Em matéria de falar, só sai daqui com o resultado. Nessa campanha eleitoral eu queria um resultado, eu consegui o resultado. Vocês conseguem perceber ou não? Os jornalistas que estavam o dia inteiro perguntando trem para mim, todo dia, na hora que eles foram lá para a porta de casa, depois no WhatsApp, eu chorei. Eles falando assim, eu não consegui entender como que você está feliz. Você perdeu a eleição. Eu respondi, ó o drive, eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Não existe, a sua cabeça tem que estar preparada para qualquer coisa. Se você é uma pessoa que fica triste com derrota, você não aprendeu nada na vida. Porque a derrota, ou você ganha alguma coisa, ou você aprende alguma coisa. Nos dois casos, eu sempre vou ganhar. Para quem está comprometido em prosperar, em crescer, tudo que for feito no percurso vai te ajudar. E as pessoas falam, não, eu não concordo. Tem gente que fica mexendo no saco, as urnas. Que urna, moço? Existe uma energia por trás das coisas, e as pessoas, elas entram na energia, e você vai aprender, porque você vai ficar multi-habilidade no que eu estou te falando. Por que que nosso ensino no Brasil não funciona? Porque é ao contrário. Da onde que eu tirei? Eu sou aluno de escola pública. Nós estudamos, horas estudadas, que é teoria. O que que a gente faz? Nós praticamos 30 horas para meia hora de prática. Vocês sabem disso ou não? Olha por que que a gente não funciona como povo ainda. Porque a gente nunca fez isso aqui, ó. A gente tem que estudar teoria o menos possível. Para fazer o quê? Multiplicar na prática. Teoria, prática, anota uma coisa. Repetição progressiva. Se eu multiplico teoria vezes prática, e esse negócio tem uma repetição progressiva, que é esse RP aqui, eu nunca mais vou parar de crescer na vida. As maiores crises que você já teve na vida foi problema de inteligência emocional. Perdeu um casamento, perdeu uma sociedade, perdeu uma oportunidade, perdeu um monte de coisa. Sim ou não? Inteligência emocional. Eu já fui atravessado por muitas pessoas mais inteligentes que eu. Mas eu vou te contar uma coisa. Para continuar no crescimento e conseguir aguentar tranco, tem que ter inteligência emocional. O QI faz a pessoa crescer mais rápido. Nos dois aspectos, né? De quem indica e de quem tem um quociente intelectual mais alto. É fato. Só que quem é muito inteligente tem um baixo índice de inteligência emocional. Quando alguém fala, você é muito inteligente, eu falo, se eu fizer um QI na sua frente, você vai ver, eu não sou. Eu sou uma pessoa resoluta, tomo decisão rápido, ressignifico rápido. Isso tudo tem a ver com inteligência emocional.